Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Glória a Deus, a paz do Senhor a você que nos assiste pelas redes sociais. Eu gostaria de compartilhar com você também uma palavra que está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Tema da mensagem: a base da unidade. Esse é o tema dessa mensagem que a gente vai compartilhar juntos. Capítulo 4, verso de número 1 até o verso de número 6 vai dizer: rogo, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, e está em todos. Desocupe as suas mãos, vamos orar, vamos pedir ao Pai direção. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, primeiramente eu quero ser grato a Ti, pelo privilégio de poder ser o ministrante dessa manhã, e orientar a Tua igreja, Senhor Deus da glória, à luz da Tua palavra. Então fala comigo, Senhor, me coloque as palavras em minha boca, fala com cada um dos que aqui o Senhor trouxe, que essa pessoa saia daqui, meu Deus da glória, inteirada do que o Senhor quer, com sabedoria, com direção, para que no seu dia a dia, Senhor Deus da glória, esta palavra possa orientar, transformar e curar. Eu desde já te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Então pode se assentar e aplauda ao Senhor, glorifique a esse Deus que é maravilhoso. Bem, queridos, quando nós falamos de base da unidade, nós estamos falando a respeito do corpo de Cristo, de sermos unidos numa só fé, por um só Deus, em amor, declarando isso através de um só batismo, na mesma confissão. Todos nós temos que seguir na mesma direção. Não pode haver palavra contrária, não pode haver divisão. Todos nós temos que falar a mesma língua. Todos nós que somos guiados por Cristo Jesus, que é o cabeça. Então, não dá para, no meio evangélico, envolvendo todas as denominações, ter palavra contrária, já que todos pregamos na mesma Bíblia. Há interpretações diferentes? Não deveria, mas acho que isso é até bom, para nós
raciocinarmos e avaliarmos individualmente o que provém de fato de Deus, buscando o entendimento pessoal, nos esforçando. Eu acho que é por isso que o Senhor falou tanto em parábolas. Acho não, tenho certeza, que é para que aqueles que estão interessados se aprofundem, vai buscar o entendimento, como os discípulos faziam. Quando o Senhor falava à multidão por parábolas, e depois se afastava, e os discípulos saíam correndo atrás deles. Nós precisamos do entendimento, da explicação dessa parábola. Para quê? Porque, amados, eles foram escolhidos, fazendo a mesma obra, e precisavam falar a mesma língua, ter as mesmas atitudes, não é? Ter o mesmo procedimento. Mas nós sabemos que há tanta confusão no mundo, tantas adversidades, e nós sabemos que ainda nesse mundo, o pecado ainda habita em nós. E se nós não tivermos firmados na palavra e tivermos o entendimento adequado, com certeza estamos sujeitos às tentações do pecado. Somos alvos fáceis para o inimigo. Eu quero falar um pouco, a gente já falou tanto, mas é importante a gente relembrar a respeito da queda e do pecado original, que acabou causando tantos males, à humanidade. O sonho de Deus não era esse. O sonho de Deus era uma igreja perfeita, filhos perfeitos, filhos vivendo na unidade, filhos tendo a mesma base, Cristo Jesus e a sua palavra. Mas alguns se dispersam com outros entendimentos. Por exemplo, lá em Gênesis 13, vai relatar que Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer do fruto proibido. Todo mundo sabe, conhece essa história. E esse ato não foi apenas uma transgressão de uma regra, mas uma rebelião contra a autoridade de Deus. Então, quando nós erramos, quando nós não colocamos em prática a palavra do Senhor, não é apenas um erro simples, é uma transgressão contra Deus, e isso é muito grave, porque Deus é perfeito, e tudo que Deus quer para nós é bênção, é a provisão dele para aqueles que realmente confiam nele, que o adoram em espírito e em verdade, de fato e de verdade. E o resultado dessa transgressão, dessa rebelião contra Deus, porque todo aquele que pratica o mal, pratica rebelião. Satanás, por exemplo, Lúcifer, se rebelou contra Deus, e através da sua própria rebelião, ele acabou inflamando outros que eram anjos. E nós sabemos que não dá para lutar contra o Senhor. E o Senhor os expulsou, do Éden. Os expulsou. A partir desse momento, o ser humano passou a ter uma inclinação natural para o mal. Toda a humanidade foi contaminada. Então a Bíblia vai dizer que nós já nascemos em pecado. Não é uma questão de eu pequei, eu já nasci em pecado. E a única forma de mudar isso é através de Cristo Jesus. E graças a Deus por isso. Então, o resultado do pecado entrou no mundo. Eu queria ler com vocês Romanos. Meu celular não veio. Vocês vão passar lá?
Então, tá bom. Então, vou acompanhar com vocês aí. Eu gosto de eu mesmo ir mudando aqui, porque eu ando no meu tempo. Mas, Romanos 5, verso de número 12, vai dizer o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim, preste atenção nisso, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque nós herdamos isso de Adão. A iniciação da humanidade veio de Adão, né? É como se Adão fosse nossos bisa, tátaro, quátaro, e sei lá, avós. Então o pecado gerado em Adão nos alcançou. Então nós nascemos já em pecado, e todos nós, toda a humanidade precisa de Cristo Jesus. É necessário Cristo Jesus, recebê-lo como Senhor da sua vida, confessar os nossos pecados, reconhecer que somos pecadores. Eu reconheço que eu sou pecador em Adão, eu herdei esse pecado, por isso o mal que eu não quero, isso eu faço. A gente sabe o que é pecado, a gente sabe o que é errar, mas é incrível como o pecado habita em nós, né? Se a gente não vigiar e não tiver a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração gravada, para ficar ali, né, como uma agulha, nos alertando, né, nos fustigando, certamente caímos no erro e transgredimos contra Deus, nos rebelamos contra os princípios estabelecidos pelo Senhor, que está registrado na sua palavra. Por isso eu disse que a partir desse momento o ser humano passou a ter uma inclinação natural para o pecado, para o mal. E é o que nós chamamos de natureza pecaminosa. Está lá dentro, está cravado, né? Está em nossos ossos, está nos nossos membros, está na nossa carne, está na nossa mente, e está ali. E qual é a consequência disso? Jeremias, no capítulo de número 17, no verso de número 5, ele vai dizer o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Ganancioso, se não vigiar, se vende, para obter, se vende. Mesmo conhecendo a verdade, o pecado que habita em nós acaba vencendo. Por isso é uma luta constante, é uma guerra constante todos os dias, que nós travamos contra o mal, para ser obedientes ao Senhor. Porque a única forma de nos salvarmos, a única forma de herdarmos a terra prometida, onde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá angústia, não haverá mais choro, mudança de comportamento. Então, após a queda, o coração humano tornou-se inclinado ao egoísmo, a vaidade, a rebeldia contra Deus, mau comportamento humano, como mentira, orgulho, violência, maus hábitos, e a lista.
Hoje você olhou torto para alguém, você está arriscado a levar uma paulada. Esses dias passou no noticiário que um camarada pegou um pedaço de pau e estava batendo nos outros de graça. Por nada, não precisou fazer nada. É a maldade que opera no homem. E nós precisamos estar orando pela humanidade, porque a humanidade é alvo do inimigo, para colocar em prática aquilo que ele herdou de Adão, aquele estado de rebeldia contra Deus. Então a gente precisa estar orando. Você precisa amanhecer o dia já estar orando: Senhor, me livra de todo mal. Senhor, me guarda, guarda a minha família, guarda os meus irmãos. É pedir, é clamar a misericórdia do Senhor. Senhor, me protege. Senhor, me cerca com os teus anjos. Que o anjo que o Senhor separou para me guardar possa agir imediatamente em frente ao perigo. Porque sozinho eu não sou capaz. Porque há situações, amados, que nós nem entendemos o porquê. Como de graça esse cara começa a dar paulada nos outros? Querer tirar a vida. E hoje o ser humano está assim, querido. Tira uma vida como se fosse um papel que amassa e joga no lixo. A vida não tem valor. E, amados, acredite você, esse tipo de vida realmente não tem valor. Porque Jesus Cristo morreu para nos dar vida. Sem Ele, essa vida que as pessoas dão muito valor, não tem valor algum. Não é nada. Então, tudo isso, esses maus hábitos, esses comportamentos, é fruto dessa natureza pecaminosa, herdada de Adão. E Paulo, ele tem essa percepção nele mesmo, na sua carne. Abra comigo lá em Romanos 7, a partir do verso de número 18. Olha o que ele diz. Porque eu sei, olha Paulo reconhecendo, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, deixa eu voltar aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Como isso? Amado, é você saber que você tem que fazer o bem. Você sabe o certo. Tatiane esses dias contou algo, né? Do negócio da Vivo lá, né? Qual é o certo? O certo é o seguinte: não vou me vender, não vou negociar, não vou mentir que eu vou mudar para outro país, outro estado, não vou mentir. Ah, mas se você não mentir, você não vai ter se você não mentir, você vai pagar uma taxa muito cara. Ah, isso vai mexer no meu bolso? Ah, uma mentirinha do bem. E é isso que tem acontecido. A mentirinha do bem, que é aquela que Satanás, que fica do lado esquerdo, diz assim: vai boba, a taxa é alta. E mesmo que não fosse, é seu dinheiro, você trabalhou para ganhar. Vai boba. Assim você vai se isentar dessa taxa.
Então é nesse momento que o temor, a palavra de Deus, o conhecimento, tem que agir. Então Paulo diz assim: o querer fazer o bem está em mim. Eu sei o bem que eu tenho que fazer. Eu sei o procedimento de um cristão. Não andar em certos lugares, não falar certas coisas, não agir de forma mundana. Então eu sei o que eu tenho que fazer. Porque as pessoas, quando erram, quando pecam, elas sabem que estão errando. Porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele fala para você: opa, isso aí está errado, hein? Você é crente mesmo? Já vem aquela cobrança, né? Na nossa mente. Você sabe o que você tem que fazer, por quê? Porque o querer fazer o bem está em você. Mas o mal que eu não quero, eu coloco em prática. Eu sei o que é certo, mas eu me deixo vencer pelo mal. Eu permito que a natureza pecaminosa que eu herdei de Adão fale mais alto. Por quê? Porque é o mais forte em mim. É o que eu mais alimento. Lembra da luta do Chihuahua com o Pitbull? Lembra disso? Na luta, você que sabe não responda. Você que não ouviu isso ainda, responda. Na luta de um Chihuahua. Chihuahua é aquele cachorrinho de bolso, né? Com um Pitbull. Numa briga entre eles, quem é o que vence? Alguém pode me responder? Hã? Pitbull? Não, irmã. É o que tiver mais bem alimentado. O pecado só vence se eu tiver mais alimentado dele. Deu para entender? Se eu tiver a palavra e o Espírito Santo me guiando, pode vir a tentação que for, eu não serei vencido, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Porque tem hora, hein, Diego? Hein, Jéssica? Você quer grudar no pescoço e dizer: o querer fazer o bem está em mim. Eu decido. Você entendeu, amados? Ontem eu falei uma coisa aqui que depois eu me arrependi. É o Espírito Santo, amado. Não é o fato de eu ser pastor, enfim. Porque tem hora que a gente quer grudar no pescoço. E a gente, né, vai ouvir aquelas duas vozinhas, né? Satanás do lado esquerdo, né? E o Senhor do lado direito. Não faça isso. E Satanás diz: não seja bobo. Você está com a verdade. Não faça isso. Porque se você fizer, você se iguala a ele. O mal que eu não quero, isso eu faço. Você entendeu? É o que Paulo está dizendo aqui. Então eu disse assim: se essa pessoa estiver na calçada esquerda, eu atravesso. Oh, glória! É, irmã. É Deus confirmando. Ele abraçou, né, irmã? Mesmo sendo apedrejado, ele dizia: Senhor, perdoa, eles não sabem o que faz. Então eu peço desculpa aos obreiros.
E já pedi para o Senhor. Acredite nisso. Porque eu sou homem também, viu, irmãos? Olha, quando eu bati o dedinho, doeu, viu? E o meu não deveria doer, eu sou pastor. Né? Então, voltando aqui para a passagem. Parei aonde aí, amado? No 16, né? Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei. Para você entender, eu sei que isso aqui é meio complicado de entender, né? Às vezes até a gente mesmo fica meio... E ele diz assim, ora, se eu faço o que não quero, então essa é a natureza carnal falando. Se faço o que não quero, porque ele sabe onde está a verdade. Então a natureza carnal, ela vai dizer faz. Aliás, ela vai dizer não faz, né? É o contrário. Não faz. Mas Paulo, por temor, ele pende para o bem. Então ele diz, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ó, a palavra de Deus não erra. Então eu consinto com ela. Eu me alinho com a palavra. Porque a lei é boa. A lei jamais vai prejudicar ninguém. Aleluia. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Ou seja, quem peca já não sou eu, Paulo está dizendo, mas é o pecado que habita em mim. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Mas se eu faço, deixa eu ver até onde eu pus aqui, até eu entrei. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, é aquilo que eu estava falando. A gente sabe o que é certo, mas de repente a gente dá lugar para o diabo e corre para ele. O que tem? Amanhã eu peço perdão. Ora, pula de um edifício e no meio do caminho peça perdão. Diz, meu Senhor, me arrependi. Não quero mais pular. É a história do tomatinho. É a história do tomatinho. Em breve. Que vai atravessar Raguebe, né? Vamos atravessar. Aí um gruda na mão do outro. 2 tomatinhos. Vai atravessar Raguebe. E um gruda na mão do outro. Então lá. E vai atravessando. Aí um tomate diz assim: cuidado, olha o carro. O quê? Você entendeu, gente? Não tem acordo. Depois que atravessou, acabou. Depois que pulou, acabou. Porque o problema não é o pecado em si, é a consequência dele. Olha, vamos repetir isso. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Fato. Pode ser um pecadinho ou um pecadão. Pecado é pecado. Mas Deus ama o pecador. Desculpe, não ama não. Porque o pecado está no pecador. Sem o pecador não há pecado. É forte. É muito forte. Então, verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, de que o mal reside em mim, porque a lei me aponta. Se não fosse a Bíblia, escuta isso, irmão, se não fosse a lei, se não fosse a Bíblia, a palavra de Deus, jamais existiria pecado, jamais apontaria o pecado.
Se existe uma lei, uma regra, é para segui-la. É o ladrão que sai para um assalto e ele sabe que ele pode ser preso ou pode morrer, mas ele decide assaltar. Ah, mas o policial crente matou ele, como é que fica? Não, o policial não matou ele decidiu morrer. Ele decidiu o fim da vida dele. Assim é eu e você. Se eu pender para o mal, eu estou decidindo, a responsabilidade é minha de tomar uma decisão errada. Então vamos lá. Então, querer fazer o bem contra a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O homem interior é o Espírito de Deus que habita em mim, amém? Eu tenho prazer na lei de Deus. Quem tem prazer na lei de Deus aqui? Ô glória! Porque ela me indica, amado, as decisões, o certo, ela me indica o certo. Então eu tenho prazer na lei de Deus. Mas olha o que ele diz: mas vejo nos meus membros, ou seja, na minha carne, no meu corpo, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me fez prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. E aí o que ele diz dele mesmo? Desventurado homem que sou. Oh, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, estou condenado. Estou condenado. Não há como me safar, não há como, se eu deixar que a lei do pecado, ou seja, se eu não aceitar a Cristo Jesus, eu estou condenado. A Bíblia diz: todos vós já estão mortos por conta do pecado. Aleluia. Então ele reconhece que ele precisava buscar algo novo. Ele reconhece, amados, que ele precisava de um meio, uma forma de alcançar a vida eterna, de buscar um novo modo de vida, que só seria possível em Cristo Jesus. Ele diz, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E aí no capítulo de número 8, deixa eu ver aqui um verso. Amém. Então, capítulo de número 8, dando continuação, ele vai dizer assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ô glória! É a única maneira. Cristo Jesus, a lei dele, o ele, é que pode nos livrar de uma condenação eterna. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Ou seja, aquele que insiste em pecar, vai morrer, não tem jeito. É a direção da morte.
é aquilo, amado. Por isso que a gente chama se converter dos seus maus caminhos. O pendor da carne. Pensa num peso que está desse lado. Você sabia que se você tentar andar de linha certa, você sempre pende para um lado? Se você fechar o olho e for andando, você sempre pende ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Sabia disso? Não precisa testar não, viu? Mas é assim. Então quando Paulo diz o pendor da carne, é o pecado que é pesado. Pecado não é pesado? Né? O pecado não nos deixa dormir. O pecado nos condena. E ele faz questão. Lembra Paulo, quando ele diz, se eu não me engano, Atos, me corrijam aí, gente. Me ajudem, né, também. Atos 4, se eu não me engano. Quando fala do espinho na carne. Quem lembra disso? Um espinho que o atormentava dia e noite. Aí ele, mas quem é esse espinho na carne? Ah, é a dor, é uma doença. Não, a Bíblia diz, era o mensageiro de Satanás. Ei, Paulo, quem pensa que você é? Ah, agora porque você se converteu, você se acha melhor do que os outros? Você é um pecador, você tirou muita vida, você fez isso. Por isso que Paulo diz que não se lembra das coisas passadas, mas agora prossegue para o alvo, para as que estão diante do Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu deixei o pecado, eu sou uma nova criatura. Saúde. Amém, queridos? Então o pendor da carne é esse, que sempre quer te levar para o pecado. Mas Paulo não, ele se mantinha firme. Me ajuda aí, parei aonde? 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém, igreja? Se eu estou fazendo a vontade da carne, como é que eu posso dizer que Deus é meu Pai? Porque Ele não é meu Pai enquanto eu não receber Cristo. Eu sou criatura, eu não sou filho de Deus. Não se engane. Eu preciso herdar a natureza de Cristo. Eu preciso obedecer a palavra do Senhor, me inclinar para o Espírito. Aleluia. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Como? Se de fato o Espírito do Senhor habita em você. Se o Espírito do Senhor habita em mim, eu não me inclino para a vontade da carne, mas para a vontade de Deus. Ou seja, eu obedeço a palavra do Senhor. Aleluia. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Oh glória, oh Senhor, obrigado. Se você quiser pode aplaudir. Graças a Deus, Cristo Jesus morreu por nós. Amém, queridos? Então, Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. É aí que Paulo chama a atenção da igreja em Éfeso, orientando-os a viver de modo digno, contrário à vontade da velha natureza. Como nós vimos, vamos voltar lá em Efésios 4:1, vamos voltar lá?
Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados. Você foi escolhido de Deus? Porque, queridos, se você foi escolhido, a salvação está garantida. É aí, deixa eu explicar isso. É aí, eu estou rindo porque alguém me perguntou sobre isso. Alguém perde a salvação? Sim ou não? Não perde. Não perde. Olha a encrenca que eu estou arrumando agora. O crente não perde a salvação. Escute, eu vou falar de novo. O crente não perde a salvação. O cristão evangélico, crente até Satanás é. A Bíblia diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Amém? Ah, pastor, olha aí. Sim, mas nem todos que dizem Senhor, Senhor são cristãos. O cristão, o escolhido do Senhor, é aquele que aceitou a Cristo e vive como cristão, obedecendo a palavra, não dando lugar ao pecado, não se inclinando para o pecado. Esse jamais vai perder a salvação. A Bíblia diz: muitos são chamados, todo mundo foi chamado. Mas nem todo mundo, seja hoje, seja daqui a 10 anos, nem todo mundo vai ser salvo, porque em algum momento da vida, alguém que não recebeu a salvação, essa pessoa decidiu não obedecer. São os apóstatas. Ele foi chamado, mas ele não foi escolhido. Por quê? Porque ele decidiu, e aí é onde é o livre-arbítrio. Ele decidiu. Eu sei que é confuso, amém? Me perdoa porque não dá para a gente explicar aqui direitinho. Mas é isso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo? Claro que Deus amou o mundo. Mas o cristão, aquele que se inclinou para a carne, decidiu que não quer Jesus. E aí se apostata da fé. É difícil, né, irmã? Né? Ok? Depois, se você quiser, eu faço igual, irmão. Me chame no particular. Glória a Deus. Se você quiser mais conhecimento, né? Juntos a gente vai chegar num denominador comum. Porque temos que falar a mesma língua. Não é verdade? Não pode haver. Aleluia. Até me perdi agora. Então, Efésios 4:1, ele está falando de mudança, de transformação da mente, né, transformação da maneira de viver, de falar. Então, lembrando aqui a vocês que logo após a queda, a mente do ser humano já fica comprometida. O homem já tenta se esconder de Deus. Vamos ver isso. Gênesis 3:8. Deixa eu ir aqui que é mais rápido, né? Gênesis 3:8. Não sei se é mais rápido ou não. Então tá lá. Quando ouviram a voz do Senhor seu Deus, do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, e perguntou: onde está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. As pessoas sem Deus se escondem. A pessoa, o cristão, quando peca, se esconde.
Porque a palavra é Deus, amém, amados? O pastor é o representante do Senhor. Ô, fulano, onde é que você está? Ah, eu ouvi tua voz e eu me escondi. Eu vi que o senhor estava vindo, mas aí eu não estava muito bem e eu me escondi. Quando a pessoa se afasta da igreja, está escondida. Está escondida, irmão. Quando ela comete um pecado, comete um erro, ela começa a se esconder da igreja. Já não vem para os cultos, já não quer ouvir falar, já não quer que os irmãos chamem. E lá vem aquele irmão chato. Porque ela caiu. É a mesma sequência. Se eu herdei a natureza pecaminosa de Adão, é essa natureza que me faz se esconder de Deus. Então, muitas das vezes, ninguém quer assumir a culpa, né, pelos seus erros. E aí, o que ele faz? Passa a culpar os outros. Ah, sabe por quê? Sabe por que eu fiz isso? Ah, porque fulano, cicrano, beltrano. Ou então põe a culpa de Deus. Ah, desde que eu aceitei Jesus, só ando para trás? Não é assim, queridos? Vamos ver isso, verso 11 e 12. Perguntou-lhe Deus, agora foi rápido, hein? Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Nu, amado. Quando a Bíblia fala de nudez, ela está falando de transparência. É mostrar para a pessoa até o que está na mente. Sabe quando você pensa, eu acho que eu vou matar um hoje. Eu estou aumentando, amém, irmãos? Só para você entender. Acho que eu vou matar alguém hoje. Mas ele não fala abertamente. Mas Deus já ouviu. Deus já ouviu. Então é aquele pensamento, aquela natureza pecaminosa. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Eu pus até onde? Deixa eu ver aqui. 11 e 12, vai. Então disse o homem, olha aí, ó. Não foi eu não. Foi a mulher que o Senhor me deu por esposa. Quer dizer que eu errei. Eu, Deus, errei. É isso que você está falando. Ela me deu da árvore e eu comi. Simples assim. O cara da internet falou para eu mentir e eu menti. Ele que é o culpado. Deu para entender, amados? Não, pastor. Ela me tacou um pau de macarrão na cabeça e eu matei ela. Quem é o culpado? Ela. Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher, por sua vez, não vai deixar barato, a mesma natureza pecaminosa. Verso 13. Olha a mulher. Disse o Senhor Deus à mulher, o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Ninguém assume a culpa. Sempre o culpado é o pastor. É o pastor. O culpado é o pastor. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Se você tropeçar um dia lá, pode falar, esse pastor, terrível. O ser humano, amado, já se volta um contra o outro e começa agora a se matar. Olha que terrível isso, né? E por conta disso, nós vemos também na passagem Caim e Abel. Olha só o que o pecado, a desobediência trouxe. Primeiro, não assumir a culpa. E depois é o que nós estamos assistindo aí. As pessoas se matando. E de onde vem isso, pastor? Da natureza pecaminosa. Só a título da gente de conhecimento, né? Vamos ver Gênesis 4,
verso de número 8 até o 11. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: eu não sei, não foi eu que sei, não sei por que aconteceu isso, eu não sei por que essa pessoa morreu. E o cara com a peixeira na mão. Deixa eu ler lá, amado, por favor. Ele respondeu: eu não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: isso é se isentar da responsabilidade, porque eu sou tutor de você, você é tutor meu. Nós temos responsabilidade uns com os outros, amém, irmãos? Porque eu não posso servir de aio para você. O que é aio? Eu não posso ser mau exemplo, eu não posso te instigar ao erro, ao contrário, eu tenho que te instigar ao acerto, à obediência. Então o aio é a causa da desobediência. Porque às vezes você mesmo com o seu irmão diz: vamos lá, vamos lá para o campo, olha Abel, vamos lá para o campo. Você entendeu? Já está levando para o mal. E disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. 11. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra. Não, desculpa, eis agora, pois. Esquece isso. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. O que ele está querendo dizer? Ei, você vai pagar. Numa hora ou outra, você vai pagar pelo teu erro. É a consequência dos teus atos. Cuidado. Não pensa que está oculto. Nada ficará oculto, escondido, que não venha a ser revelado. Seja agora ou no dia do juízo. Então, ainda em Efésios, Paulo estava tentando de fazer a igreja enxergar que agora em Cristo, eles eram um só corpo. Todos tinham que andar na mesma direção. Não adianta dizer eu sou irmão e não obedecer. Tem gente que não vem na igreja há um mês e diz: não, mas eu sou da igreja. Não, você não é. Porque o corpo está reunido. Onde está você? Não, pastor, eu não estou indo na igreja, mas eu... Não, irmão, desculpe, não é não se engane. Satanás quer te manter longe do corpo. Porque você sozinho é como aquela brasa. Coloque uma brasa acesa no canto, tira do meio das outras e você vai ver se ela não se apaga. Então onde você anda? Onde está você? Você que me assiste? Você diz que faz parte do corpo, mas não está presente. Por quê? Porque o pecado que habita em você está sendo mais forte do que o Deus que você diz que habita em você, o Espírito Santo que habita em você. Então Paulo, ele estava dizendo: acorda, igreja, vamos acordar. Se você faz parte do mesmo corpo, você precisa andar com o corpo, não pode andar sozinho. Então o que Paulo esperava? Que eles deveriam andar de modo digno de um cristão, com humildade, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, se esforçando para entrar no reino dos céus.
obedecendo ao Espírito no vínculo da paz. Aleluia! A Bíblia diz: há um só corpo, um só Espírito. Cadê você? Amém, queridos? Uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Então, para a gente encerrar, o mau comportamento humano, após o Éden, é resultado direto da entrada do pecado no mundo. E isso vai se estendendo às gerações, né, amados? Pastor, eu sou cristão, então meu filho nasce cristão? Não. Ele não nasce cristão. Ele vai precisar aceitar Cristo Jesus também. Enquanto ele não tiver entendimento, ele está salvo, amém? Porque eu preciso crer para ser batizado e me salvar. Se um cristão, se uma criança que não tem entendimento do pecado morrer, ele vai direto para a glória. Olha que bênção. Então a queda não apenas separou o homem de Deus, mas distorceu a natureza do homem. No entanto, Deus, em sua graça, oferece redenção, transformação e nova vida. Por meio de quem? Cristo Jesus. Você crê nisso? Então se coloque em pé.